Olá, meu povo. Estamos aqui para mais uma live e meu fone está todo embolado e vai ficar embolado mesmo. Vou tirar um. Estamos aqui para mais uma live desse bloco Construindo o Novo Eu. Vamos esperar aí o pessoal chegar. Deixa eu até mandar aviãozinho pro povo. E esse bloco Construindo o Novo Eu é nosso terceiro bloco, né? Que estamos encerrando hoje. Foi um bloco bem grande, bem extenso. E hoje, como de costume, nós encerramos com uma convidada assim super especial, Indira. Acabou de entrar, ei mulher! Oi, Lore! Vem, Indira! Venha! Uhul! Dando aqui as primeiras explicações. Ai, meu Deus. Indy! Bem-vinda! Bem-vinda! Mulher maravilhosa! Relaxa, eu também trevo sempre, menina. Esse negócio já aparece, mas assim, a gente está aqui conversando, conversa de comadre, Boa. sentada no bar, vamos imaginar assim, que a gente está sentada no bar, trocando figurinha, Nossa, não, a gente nunca esquece, né? nunca esquece. Pois é. Tá me É, ouvindo direitinho? tô sim. Dá para me ouvir? Perfeito. Vou Bem, só dar umas primeiras explicações, depois ler a mensagem e aí a gente começa. tá certo. Gente, então sejam todos bem-vindos. Estou vendo que o povo está entrando aí. Aqui é É. a nossa última live desse bloco Construindo um Novo Eu. A partir de terça-feira, a gente vai iniciar um novo bloco, que é o mundo pós-pandemia. E a gente vai ter uma mudança também de horários. A gente vai ficar com live só dia de terça. Então, se liguem aí, tá? A gente vai suprimir a live dos sábados, porque a gente está com um projeto que a gente já divulgou na página, que é da TV7, né? Então, a gente vai estar trabalhando temas muito semelhantes com os que a gente já costuma trabalhar aqui. Então, aí a gente vai ficar com as lives aqui às terças, live em síntese, estou fixando, amiga. Com as Sim. lives aqui às terças na TV7 quinzenal aos domingos. Live em síntese convida Indira Matos. Ou Indira Mata, né? É. Indira Mata. Encerramento do bloco. Ai, peraí, amiga. Pronto. Deixa eu fixar. Aí se liguem que a gente vai divulgar até terça o cronograma dos próximos temas, explicar essa questão dessa mudança de horário, tudo direitinho. Viu? Para vocês ficarem ligados, para estarem sempre participando aí com a gente, porque a participação de todos é o que enriquece esse trabalho, essa atividade que a gente tem feito. É. Fechou? E vamos lá ler uma mensagenzinha hoje com esse livro aqui de Sheila, convite de Sheila. Está marcado porque eu abri antes, e li antes, fiz uma oração, que eu sempre faço, e já abri. Vamos lá, se concentrando. Escola Divina é o título do texto. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é ensinamento. O tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é reforço para fixar aprendizado. Fracasso é lição. Aproveitemos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance. Porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um. Eu achei linda essa mensagem, porque fala, né, que a vida é uma escola e a gente está aqui para aprender uns com os outros. E a Mesmo, proposta do, né? e a proposta da gente é que é justamente isso, né? Compartilhar experiências, aprender uns com os outros. Não tem ninguém aqui doutor em nada. Somos todos aprendizes, né, não? É verdade. Ali, é o que Gente, é muito bonito, que até nos momentos ruins, né? Ou melhor, nos momentos ruins, quando a gente está atento, a gente aprende, né? Então, pois é. momentos. Experiência, tudo é lição. A dor é lição, o fracasso é lição, né? As dificuldades são lições. É. Gente, deixa eu explicar uma coisa para a Lindy, você ia falar alguma coisa. Eu vi duas pessoas entrarem aí, que foi uma colega Cleo e a minha tia Rose. Aí estão falando Bem-vinda, Cléo, Rose, bem-vindas. de Gente, deixa eu Liz. explicar mais uma coisa. Sempre no encerramento de cada bloco, eu não sei se vocês já perceberam, a gente convida uma pessoa que faz parte, né, lá das pessoas que seguem a página do Evangelho. No primeiro, a gente convidou Lohane,
No segundo, a gente convidou a Ana Lorena e agora a gente está chamando Indy. Lindo. Indira Mata. Então, assim, todo bloco sempre pode ter alguém, qualquer pessoa, assim, que a gente percebe que está sempre assistindo, interagindo com a gente. A gente vai e convida para fazer esse encerramento, que é um bate-papo geral, assim, sabe? Uma Não, coisa mais solta, mais tranquila, de tudo que a gente conversou aí nesse bloco. é mais leve, não tem Mais especialista leve. aqui. Não tem. Pois. E aí, Indy, me conta aí, quem é você? Quem tira mato, Eu mata essa mulher empoderada? construindo um novo eu. Falei, meu Deus, caiu com uma luva, né? Quando a André fez o convite, eu falei, ai meu Deus, Deco, o que que eu vou falar? O que que vai ser? Mas assim, primeiro eu queria agradecer, me sinto muito honrada mesmo, né? Por ter sido lembrada. Eu venho seguindo vocês desde o início, venho aprendendo, ai meu Deus, a cada live eu venho aprendendo mais. São temas muito ricos, né? Temas que a gente tá vendo no dia a dia. Né? E vocês trazem uns toques, né? Trazem convidados e isso vai fazendo a gente abrir essa mente, né? Ampliando esses horizontes e tem sido muito gratificante, né? E ser convidada, eu falei, ai meu Deus, o que é que eu vou lá acrescentar? Mas eu vou mais ter. Então vamos lá. Nós Aceitei o que agradecemos você ter aceitado esse convite, viu, Índia? A gente sabe que não é fácil estar se expondo, né? Eu é, mesmo tive uma dificuldade enorme eu imagino. também para aceitar esse convite. Foi Dé que fez esse convite, essa ideia de invitar aí o Evangelho, foi André. E É, na minha bem, primeira vez eu disse, não, que negócio de ficar fazendo live, tá doido? Sai pra lá, isso não é pra mim, não. Ficou um negócio aqui martelando na minha cabeça, deixa eu aceitar, né? eu Estamos aqui para isso, a gente está aqui para isso, para botar a boca no trombone. eu gosto de você, que você tem essas falas assim. Eu falo, se ela falar comigo, total, perfeito, então tá tudo certo, né? Porque, Total, vamos lá. Total, total, perfeito. então vamos lá. Vamos lá, e aí, fale um pouquinho de você. Olha, então, eu tô morando aqui em Portugal agora, né? Já faz um ano, Uhum. sou casada com português. No meu lado profissional, eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga, mas não sou, não, estou, né? Nós estamos sempre. Mas eu me vejo como professora, né? É o que eu gosto mesmo de fazer, de atuar, de estar com as crianças, de aprender com elas. Então, esse é o meu lado profissional. Eu sou espírita, né? Me considero espírita, acho que desde quando eu Uhum. nasci. Mas eu me entendi espírita aos 21 anos, né? Quando eu conheci uma casa espírita e aí eu me encantei pelas respostas que eu tinha, as questões que eu tinha, né? Então foram sendo respondidas e até hoje, né? A gente está em um processo constante de aprendizagem, né? E de evolução do nosso ser. Então é a minha casa, vamos dizer assim, a minha segunda casa é a doutrina espírita, são os estudos. E é isso, esse é um pouquinho de mim e a gente vai se conhecendo mais e mais. E essa quarentena, como é que está sendo para você aí em Portugal? Me conta aí. Olha, aqui já está desconfinado há uns 2 meses, né? Em princípio, a Hum. gente confinou antes do Brasil. Foi muito difícil. No início era choro, era desespero, era entristecida. Eu estava muito entristecida porque assim já estava programado que eu fosse ao Brasil em agosto, né? Teria um ano e alguns meses sem ver minha família. Nunca fiquei tão distante deles. Então foi um pouco doloroso. Mas depois a gente acaba até se acostumando, né, com esse novo normal. Então a gente foi se adaptando, como é que a gente vai fazer compras, como é que a gente vai fazer as limpezas das coisas, né, como é que vai ser quando desconfinar, no dia a dia. E aos poucos a gente foi percebendo que a gente conseguia, apesar de ser ainda difícil, conviver, né? Então, há 2 meses eu voltei a trabalhar, né? Sempre com máscaras, qualquer lugar que a gente vai é com máscara. É algo estranho, mas esse estranho Uhum. está se tornando É. normal, né? Qualquer lugar que a gente vai. E estar com criança, esse era o meu grande dilema, né? Como vai ser? Porque eu sou muito Aí do. você é professora, né? Já voltaram as aulas, menina? Na verdade, não foi aula, né? Porque assim, aqui eu não estou sendo professora, eu estou sendo Uhum. técnica de aprendizagem, né? Mas assim, eu dou aula assim de robótica, de artes, mas nos outros tempos eu estou, chamamos de ATL, que tempos livres, né? Então, quando a criança não está no horário letivo, elas estão comigo, né? Ah, Comigo. Então, a gente faz diversas atividades, a gente faz os que trabalhos, legal. que são os exercícios. Então, assim, nesse momento que não voltou à escola,
nós estamos Uhum. fazendo brincadeiras com eles. Então, está num período de férias conosco, né? Apesar de que agora eu saí de férias, vou ficar 2 semanas de férias. Mas É. eles voltaram com toda essa energia, né? Querendo abraço, querendo acolhimento, querendo um afago. E a gente fala, como que a gente vai fazer? Afastar a Ah, criança, gente. dizer não, não pode. Mas assim, até eles começaram a entender, né? Esse novo movimento. Bom, Então a gente conversa com eles, olha, agora é o distanciamento de segurança, né? Agora a gente pode dar um carinhozinho, mas a gente coloca o cotovelo, ou a gente vai bom, gente. com a cabeça, e eles querem abraçar, e eles querem. Ah, E tem um momento que se agarra assim, distante, e pede, tira a tua máscara para ver seu rosto, que eu tô com saudade. E eu ah. falo assim, ó, fica distante. Quantos aninhos? Qual a faixa etária deles? Olha, eu trabalho com de 3 a 10 anos. Então, Oh, gente, eu todos vou estar já. eu acho que eu vou ter que mexer aqui porque toda hora tá escurecendo. Eu acho que a tela do fica escurecendo com 30 segundos, né? Deixa eu ver se Eu eu... não sei, é? A minha toda hora fica escurecendo a tela e clareia, mas vamos lá. Mas eu tô te vendo direitinho. O meu tava batendo sol, mas eu fechei aqui a cortina. Até Pronto. melhorou o que eu tô vendo aqui. Então, aí é isso. A gente tá tentando se adaptar. Aí a saudade, as notícias do Brasil, né? Vai deixando nosso coração assim, às vezes pequenininho. Infelizmente a minha família teve, a minha mãe, minha irmã, meu cunhado tiveram Hum. o Covid, mas graças a Deus foi um período difícil, mas já estão bem. Mas a gente fica, né, com esse coração pedindo a Deus que não afete não só aqueles que a gente conhece, né? Mas as pessoas e a gente fica realmente pedindo que essa situação a gente tire essa aprendizagem e que isso passe logo, né? É o que a gente espera. Com certeza. Ah, então mas você ficou bem, levou de boa o período aí da quarentena, porque a gente viu que muita gente se abalou bastante, né? Que é normal, natural. Não tem como eu ficar 100% bem, né? De Não alguma tem. maneira a gente se afeta. E eu acho que foi um momento até para a gente. Eu estava aqui em Portugal, já não estava tendo uma casa espírita, né? Eu ainda estou procurando, estou buscando, porque eu trabalhava numa casa espírita aí na Bahia durante acho que uns 10 anos já, e me senti aquele vazio. Mas quando veio a pandemia, aí eu falei, e agora, meu Deus? Aí fui para os livros, né? Comecei a fazer aqueles momentos, não só a Evangelho do Lar, mas comecei a fazer os momentos de oração, né, no dia a dia para poder me Se equilibrar. Eu fortalecer, estava né? muito nervosa, estava ainda temerosa de que chegasse ao Brasil e a proporção fosse muito grande no Brasil. Então, esse processo não foi assim muito fácil. Mas quando a gente tem aquela fé, É. quando a gente busca, aí a gente acaba conseguindo se reequilibrar. E foi um momento de eu ficar mais próxima mesmo à doutrina, a fazer curso de inglês, que eu estava assim, né? Então, fiquei mais focada no curso de inglês e fui ler mais livros, já que eu não estava com tempo, e aí agora eu estava com tempo. Então, eu falei, vamos transformar isso que parece ser negativo em algo É positivo. algo positivo. Perfeito, perfeito, viu? E você Assim, está há quanto tempo aí, Indy? eu cheguei em maio do ano passado, então, maio, Uhum. julho, agosto. Um ano e Tem um 3 ano, um pouquinho, né? Um ano e três Aí meses. tá se adaptando, né? Um ano ainda já Total, está total adaptada. total adaptação. Porque assim, eu já vim a Portugal, porque eu sou casada, né, com português. Então, assim, quando ele vinha ver a família, eu vinha com ele. Mas morar não era o meu objetivo, não, né? Eu não pensava em deixar o Brasil. Você está em Mas Lisboa mesmo ou está em outra não, cidade? Sintra. Ah, É sozinho, tem mais um clima assim de interior, né? ah, que Apesar de ser delícia. grande também, mas a localidade onde a gente mora, assim, são casas, não tem prédios, Ah, que delícia. tranquilo, muito verde, muito jardim. Então isso, né, também Nossa, tô babando aqui, gente. Meu ó, sonho de consumo. podem vir aqui, tá aberta. Eu digo isso a Deco. Venha me visitar, por favor. Ele fez uma viagem aí, foi quando que ele fez? Eu fiquei muito foi zangada com ele, que ele não veio Não aqui. passou aí, não, foi? Esse descarado, Não, uma surra nele. eu Pode mandava deixar que eu bato nele por você. é, Eu vou brigar com ele por você. Deixa eu encontrar com ele. Sair da quarentena e encontrar com ele, que ele vai se ver. Como é que você não foi visitar a Indira, André? Foi, eu falei, meu Deus, um amigo. A gente fica assim, sabe, Pri, precisando ver as É, carinhas conhecidas, as imagino. pessoas pra gente. Aí, identidade, sabe? Mas, assim, ele mandava mensagem, também foi corrido, mas É, foi. oportunidade, com E me certeza. conta aí. Ah, Sobre esse bloco, né? A gente conversou rapidamente, né? Antes
quando a gente programou fazer essa live, você disse que teve algumas lives que te tocaram em Sim, particular, né? E verdade. você comentou da questão do racismo, da live sobre, foram duas que a gente fez com ele esse noite, né? Eles, E ai, aí, como é que esse tema te toca? Conta aí pra gente. não, é o racismo, né? É algo assim que ultimamente tem deixado a gente o tempo todo pensando e refletindo sobre tantas coisas diretamente comigo, assim, no Brasil, na Bahia, eu nunca senti nenhum tipo de discriminação, né? Nunca senti algo assim perto de mim. Eu venho de uma origem negra, né? A família paterna negra, a família materna branca. Branca, se é que a gente pode dizer que na Bahia é branco, né? Então, assim, então para mim isso sempre foi algo muito natural, essa mistura, né? As famílias, para mim essa questão da cor nunca foi algo que realmente me impactasse de alguma maneira no sentido de eu ficar observando, era algo muito natural. Mas quando eu comecei a vir a Portugal, né? Eu vou dizer assim, uns 9 anos atrás, a primeira vez que eu vim a Portugal, eu estranhei. Eu achava assim, poxa, mas eu não consigo ver negro na rua, é muito raro. Eu perguntava ao meu marido, aqui não tem negros? E ele dizia, tem, sim, tem as pessoas que são da África do Sul, que vêm morar aqui, né? E aí acabam formando suas famílias e ficam aqui. Mas eu falei, eu via tão pouco. Mas agora, Pri, agora tem sido algo assim bem corriqueiro, sabe? A gente tem visto muito mais mistura, a gente tem visto muito mais pessoas de outras nacionalidades, da China, da Índia, né? Muito mais africanos e muito mais gente misturado, né? Como eu, assim. Então a gente fala assim, poxa, agora eu estou me sentindo um pouco melhor, né? Estou me sentindo um pouco num lugar que eu posso me chamar assim, me sentir mais em casa. Mas foi realmente estranho. E assim, quando eu vinha no período do frio. E aí eu dava aquelas escovão, né? Aquele escovão, porque eu falei, eu não vou ficar lavando cabelo. Eu também tenho cabelo cacheado, sei o que é isso. Eu também fazia isso. Quando eu ia pro lugar, dava logo uma escova, ficava uma semana. Pois é, e aí era isso que eu fazia. Eu falava, eu vou ficar um mês em Portugal. Então são 3 ou 4 escovas. Eu vou já escovada, e aí eu vou, né, no salão e elas vão fazendo. Eu não preciso lavar o cabelo em casa. Um dia eu fui tentar lavar o cabelo e senti um frio tremendo. Foi terrível. Nossa. Aí, quando as pessoas me viram pela primeira vez, né, há anos atrás, perguntaram a ele se eu era indiana. Porque o tom da pele, o cabelo Uhum. escovado. Falou, ela é indiana. E aí, quando eu vi eu falar, ela não, é brasileira, já conseguia logo conhecer o sotaque. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ó, a leoa, né? Como o Maíra falou, só tá essa leoa que nós temos cabelo cacheado. E eu acho o cabelo tão lindo, o cabelo cacheado. Também E acho lindo. eu acho lindo. E eu vejo o seu, eu vejo de Liz, cacheadinho. Eu falo, é isso. É, Somos nós, Brasil, mistura. Então, a gente tem que deixar a originalidade, né? Então, é. dia não, hoje em dia eu percebo que as pessoas me olham e me notam, ou aquela é brasileira, aquela ali, não sei, de Cabo Verde, né? Porque eles acham muito que nós somos de Cabo Verde. E pronto. Agora, sim, a questão do racismo que a gente tem visto, né, no Brasil e por aí afora, isso deixa a gente tocado, né, Pri? Porque nós, então, que temos esse olhar, vamos dizer assim, espiritualista, e sabemos que Deus, o Evangelho de Jesus é amor, né? Não tem discriminação, não faz diferença. Olha o que temos dentro. É aquela história do sepulcro Caiado, caiado, sepulcro não caiado. é? Sepulcro caiado. Então, o que está por fora é só uma casca, né? O que está por Uhum. dentro é que vale quem nós somos. Então, aí quando a gente vê situações de racismo, a gente se coloca no lugar do outro e isso machuca bastante, né? E assim, se eu posso falar, se você me permite, eu já vi situações de Claro. racismo aqui, estando como técnica de aprendizagem, né, na escola que eu trabalho, a depender do bairro onde é a escola, nós vimos mais crianças negras ou não, né? Na escola que eu trabalho, se eu te disser que tem 5 crianças negras, é muito, né? Nossa. Então, isso já é chocante, E, assim, 3 deles são irmãos. 3 dessas Uhum. irmãs. E já houve situações, né, que eu tive que entrar ali à frente, que para mim foi algo muito novo, né? Eles estavam jogando futebol, o do meio foi chamar um outro colega que, por uma situação de futebol que você sabe que os meninos acabam, né? É, super Entendendo. Ele falou, observando, emoções.
as emoções se afloram, né? É, Essa masculinidade que a gente vai. os homens ficam enlouquecidos. E as mulheres também, viu? Tem mulheres que ficam mais enlouquecidas que homens. Eu nunca entendi isso, não, porque eu nunca fui muito fã de futebol. Nem eu. Sabe? Mas, enfim, e aí tô vendo um chorando, e aí eu cheguei para perto dele, falei o que foi que houve. Ele me chamou de branco. Aí eu falei, o negro chamou o branco de branco. Aí eu fiz, ué, e você tá chorando? Não tô entendendo, né? Tentando me fazer desentender o que tá acontecendo. Aí ele, eu também chamei ele de preto. Eu falei, sim. E vocês estão achando que isso é ofensa? O que que tá vindo aí para vocês estarem? Aí ele fez, não. Aí começou a chorar, não, porque eu não gosto que ele venha me dizer que eu sou branco. Eu não gosto porque isso não tem nada a ver. Ele queria, eu tava tentando entender o que é que ele tava. Entendi. E eu chamei o outro e falei, o que é que tá vendo? Quando você se desentende por algo, você quer falar algo pro outro para que machuque, para que... E olha só, a gente não tem que ficar machucado pela nossa origem. Olha como eu sou brasileira. Eu tenho mistura negra, tenho mistura branca. Então a gente não vai dizer o que o outro é, a cor da pele do outro e que isso vai ofender. A gente não tem que se sentir Nossa, que desafio, hein, menina? tremendo. E ali fui conversando até que a avó dele chegou, e aí eu fui conversando com a avó da criança que era negra, e ela disse: Olha, Pro, é porque o mais velho viveu na Inglaterra e ele sofreu alguns preconceitos, então acho que isso ele acabou trazendo isso para casa, né? Então eu acho que ele pensou assim, então eu vou chamar ele de branco para poder ele ver, né, que eu tenho talvez orgulho de ser negro, mas por um acaso ali, né? Então assim, são coisas que a gente fala assim, nossa, pega a gente de surpresa. E a gente Uhum. fala, é agora que é hora, né, da gente usar o nosso discernimento, o nosso coração, o nosso amor e tentar ali apaziguar as coisas. E teve uma outra situação com o mais velho, que é o negro mais Uhum. retinto, né? Porque são três, Uhum. então dois tem a pele um pouco mais clara e o outro tem a pele um pouco mais escura. Então, esse que tem a pele mais escura é o melhor amigo do que foi chamado de branco. É o melhor amigo, Ah, né? Tanto que ele nem se meteu na conversa no dia do futebol, porque ele gosta do irmão e ele gosta do melhor nem se amigo. metendo babado, ficou E, na neutralidade. e aí, quando foi nesse dia, a nossa escola ela é aberta, assim, ela tem uma grade, assim, aquelas telas, né? E dá para Uhum. casas que ficam ao redor. Então tem um menino que é brasileiro, ele mora bem em frente à escola, e ele estava lá na casa dele, e toda vez que ele vai embora para casa, e eu fico ainda com as outras crianças, ele vem para ali para fora da casa, fica dando tchau e tal. Nesse dia ele estava com um convidado, né? Com outro amiguinho lá, convidado. Aí esse, que é o meu aluno mais velho, né? Ele virou para mim e disse assim: Olha, Indy, aquele ali é meu primo, o amigo do brasileiro que estava lá fora. Aí eu falei: Nossa, olha que legal, vou lá conhecer ele. Então me aproximei, chamei ele para perguntar como é seu nome e tal. E ele com aquele sorriso lindo, né? Conversando e tal. Aí quando eu voltei para perto dele, eu falei: Menina, ele parece contigo, viu? Ele não parece comigo, não, que ele é mais preto. Olha para ele, ele é mais Nossa! preto do que eu. E ele é da Angola. Como se dissesse assim: Angola é mais negro. Eu sou de Cabo Verde, eu sou mais claro. Né? Como se tivesse. Aí eu falei, nossa, olha como isso tá nessa família, nessas crianças, como tá. Aí eu sentei com ele, conversei, olha, o fato dele ser parecido contigo não tem nada a ver com o tom de pele. E o tom da sua pele, o tom da pele dele é tão linda que você tem que agradecer, que você tem que achar lindo. Olha o seu sorriso como é lindo. Né? E comecei a trabalhar com ele essa questão e fui Nossa! falando. Então eu falo, nossa, a gente está sendo sempre pego de surpresa, e não é só no Brasil. A gente vê que é só no Brasil, né? Que, assim, claro que a gente não sabe pelas informações que não é só no Brasil, mas a gente vê que no Brasil isso é algo muito forte, muito latente. Mas aqui em Portugal também a gente se depara com essas situações, né? Ele se vê em minoria, então a gente vê que é um processo, eu acho que universal, que a gente tem que estar trabalhando, que a gente tem que estar conversando, e é isso. É, Laura colocou aí que situação desafiadora. Eu estava pensando justamente isso. A Elis colocou aí que a gente vê aí nessa discussão entre as crianças, né, nesse embate, a questão do colorismo, né, a diferença de cores. Na verdade, somos todos negros, né? Mas tem a diferença. Aí tem o negro mais escuro, o negro mais claro, mas todos somos negros, né? Faz Sim, parte do racismo estrutural, como o Liz está falando aí. Eu é, estava vendo uma postagem, antes de entrar aqui, inclusive, na página do padre Lancelotti. Eu adoro esse padre, é um padre brasileiro, acho que é do Rio. Fantástico, ele faz um trabalho maravilhoso com pessoas de rua e também relacionado a combate à LGBTfobia, ao racismo. E aí ele postou algo assim, depois eu entrei e vi que é uma campanha. Eu sou
desconstruindo a LGBTQI+, que existe em mim. Aí eu entrei na página para ver do que se tratava e vi que era uma campanha que existe para a gente assumir o preconceito que a gente tem, seja racismo, seja LGBTQI-fobia, o preconceito que existe em nós, para a gente identificar o preconceito que existe em nós e começar a desconstruir. E aí ele postou dizendo que ele tinha fobia, LGBTQIA, mais fobia, e que estava desconstruindo isso nele. E na página tinha várias outras personalidades, algumas conhecidas, também falando, eu sou racista, estou desconstruindo isso em mim. E aí eu achei interessante porque a gente não percebe o quanto efetivamente a gente sim, no dia a dia racista em muitas situações, a gente não consegue identificar. Por exemplo, teve uma página que eu vi que, acho que Iris falou sobre isso, que criado mudo É, vem do negócio do passado, do negro que ficava em pé e não podia se guarda. observar na casa. Eu sempre usei esse termo, nem sabia que se referia. Aí é que a gente começa a perceber, né? Situações do dia a dia, expressões que a gente usa, vícios de linguagem, que traz uma depreciação É, do preto mesmo. E aí a nega, gente tem que ficar muito mais vigilante com relação a isso, né? verdade, Pri. Ai, verdade, total. Aí eu ia te perguntar se você tem feito esse movimento, já que você disse que te tocou, de procurar em você, né, se existe ainda algum resquício, ou de racismo, ou de qualquer outro tipo de preconceito, se tem procurado adotar práticas antirracistas, o que que você daria de dica para a gente nesse É por conta sentido? de trabalhar com educação, a gente tem que estar sempre atento, né? Eles olham, eles nos leem no corpo, nas nossas atitudes, somos exemplos. É Quando um você desafio. eu fui buscar, né? Quantas palavras diferentes daquelas que eles colocou e outras tantas que a gente fala, nossa, quantas Várias. nós dizemos É, e não sabemos. A coisa tá preta. Mas a gente a coisa tá preta, tá dizendo que tá ruim, aí tá isso tá associando. preta. Gente, É, eu também já falei várias vezes. tu tem o pé na cozinha. Olha, imagine. Tu tem o pé na cozinha. Cor do pecado, quer dizer, a cor do pecado é a cor negra, ou a cor da mulata, sensualidade ligada à sensualidade, né, ao corpo da mulher, de forma meio que de mercadoria, né? Olha quanto criado mudo que você falou aí, é um termo que a gente usa, empregada doméstica, o doméstico, né, que vem dessa questão do o escravizado, né, que era considerado um animal selvagem, precisava de corretivo e para ele se tornar doméstico, ou seja, para ele estar na casa do senhor trabalhando. Então a gente vai, esse termo vem Nossa, da empregada doméstica. Então não é um termo que seja um termo, né, de origem boa, é uma origem negativa. a gente Então, tem que se reeducar, né? sim, Total. é isso, Pri. Mesmo que a Não nossa muda intenção muita coisa. é, Mesmo que você não não é, esteja nem pensando em nada disso, mas a gente tem que se reeducar, tem que procurar, tem que ler. Por isso que eles falou, né, sobre a questão, que é o dever de todos, seja você branco, seja você preto, o branco acaba se beneficiando dessa estrutura racista que existe na sociedade, então tem o dever também de se informar, de conhecer, para combater, é, né? Não é, quando a gente fala combater, eu não sei, eu acho que talvez fique aquela impressão de, quer que eu vire ativista? Não, não é isso, ativista, mas das coisas do dia a dia, né? Pequenas coisas, mudar a linguagem, é as isso. piadas, quando alguém soltar uma piada, Isso é não muito entrar na piada e cortar, né? Cortar, ó, não cabe mais esse tipo de forte. piada. E cortando esse racismo. Eu notei aqui algumas palavras que eu achei bem engraçadas para finalizar essa questão das palavras. Vale, não, total. É negra, ovelha é negra, mercado é negro, magia é negra, mas inveja, aquela boa, é branca, né? Total, O total, dia de perfeito. trabalho é dia de branco, Amei, já viu? amei, amei, total. Não é? Porque É, tudo que é ligado ao eu negro, já falei essas coisas várias vezes e nunca tinha pensado nisso. você vai entrar na lista negra, ó, né? Você vai entrar Lista negra eu também já falei várias vezes. sem questão nenhuma, mas a gente tem que estudar o tempo todo. É, A gente tem que estar lendo o tempo todo, estar buscando o tempo todo, porque aí a gente vai começar a combater. É alguém falando e você fala, olha, você corrige, com carinho, mas você corrige. Né? Não, é, eu acho que esse é um termo, a gente tem que falar diferente, vamos achar uma outra palavra. Nossa língua portuguesa é tão tão extensa, rica, tão cheia. né? Então, por que a gente não usa essas palavras que vão enriquecer, ao invés da gente usar uma palavra que vai negativar, vai trazer algo que é ruim para o outro? Eu lembrei de outra coisa, que as crianças falam, Fala. quem for professor aí vai saber. Ela falou assim, Pro, tem aquela cor
de pele, quando pega aquela, É, né? tem até um vídeo falando sobre isso. Eu vi um clipe, um curta-metragem, na verdade. Não sei o Sim. quê, cor de pele, sei lá. É. Aí eu, Fale. meu Deus, o que é que a gente faz agora? Eu falo, olha, pega esse lápis, coloca aqui na tom da pele da Pro. A Pro não tem essa cor de pele, essa cor é a mesma. Aí eles falam, ah, não. Eu falei, então, Deus tem um pincel mágico que ele pinta cada um com a corzinha diferente, né? Então, assim, não vai existir lápis de cor suficiente para representar todos os tons de pele. Então, você pode dizer que esse aqui é um rosa claro, que parece o tom de pele da pessoa que é mais branquinha. Tem o marrom escuro, o marrom claro. E aí você vai, de uma forma mais amorosa, e explicando para eles não ficarem fixados. Aquele é o tom de pele. Então, os outros, todos os outros tons, não é o tom de pele. Então, esse é o melhor, esse é o normal, entende? Então, daí você vai desconstruindo essa coisa tão fixa na criança que vem passando. Que top, viu? Amei. Né? Mas, olha, lidar com criança, a gente tem que estar o tempo inteiro ativo. Não, é muito desafiador, viu? Não é É fácil. muito desafiador. E quando eu li o livro da Djamila, né? Manual Ainda de não li. Práticas Antirracistas. Eu É, li. É um não é livro assim, curto, pequeno, é muito fácil de ler. Você lê muito rápido, assim, sabe? se eu consigo encontrar. É, eu acho que não é difícil de encontrar, não. Enfim, eu li. E ela dá várias dicas, assim, de práticas antirracistas. Eu só vou relembrar aqui, né? Para a gente depois passar para outro tema, mas se você quiser falar, continuar Não, falando sobre isso, fique tranquila. Que ela comenta sobre a questão da gente incentivar e ler mais autores negros, né? Que nas escolas, na academia, pequeno manual antirracista, eles lembrou aí. Inclusive, quando ela fez filosofia, ela questionava muito que os filósofos lidos eram predominantemente brancos, não tinha um autor negro lido na academia, né? Na faculdade. Se a gente parar para pensar na escola também, né? A maior parte da literatura que é dada como de base é de autores brancos também, né? A gente tem visto lentamente autores negros aqui no Brasil tomando espaço, mas é um movimento muito lento ainda. Se a gente considerar que a maior parte da população é negra, né, não tem sentido isso. Tem muitos escritores negros excelentes, e negros, e indígenas, e quilombola. Eu falo isso porque tem alguns autores, tem alguns livros que estão na minha lista, Jair Krenak e não, outros, que é excelente. que estão escrevendo livros e a gente tem que correr atrás disso, porque é a nossa história, a nossa literatura, a nossa arte do povo original daqui, né? Os índios e os negros que vieram logo em seguida, né? É Então, isso assim, mesmo. incentivar essa leitura, questionar. Uma coisa que ela fala também da gente questionar a quantidade de negros no ambiente de trabalho, nas funções que ocupam. Porque quando a gente olha no nosso ambiente de trabalho, a maior parte das pessoas que estão em cargos melhores, assim, são brancos. A gente vê negros na limpeza, na segurança. Então, questionar essa estrutura. Por quê? Porque não tem negros também em cargos de chefia. A gente só está vendo negros. Eu não sei como é que é aí em Portugal, né? Mas assim, aqui no Brasil e em Salvador, Hum. que é super negra, isso você olha, a maior parte dos meus Imagina, colegas são brancos. a negra. E também, aqui não muda, não. Aqui acho que é ainda mais difícil. É mais difícil. Só que assim, o que eu acho que é diferente aqui em Portugal, que assim, a maior parte da população é branca, né? Você vê que tem os bairros que tem mais negros, né? Os negros também estão nas profissões. Ai, parou. Eu Tá. estava te ouvindo ainda, eu estou te ouvindo. Agora deu uma travadinha na imagem. Imagem linda desse jeito, só Jesus. E está cortando, realmente. Mas agora voltou, está voltando, voltou. Pronto. De vez em quando o seu áudio falha um pouquinho, Então é Lise. isso, é como você falou, a gente tem que questionar, a gente tem que perguntar por quê, por que Deve ser a motivo? internet, Ai, mas é nossa, normal né? isso. Mude, Tem mas como é mudar? normal isso, acontece. Acho que tem, né? Acho que é porque tá na Eu também vou internet. mudar a minha, viu? Tá, total, perfeito. Peraí, deixa eu mudar rapidinho. Músico. Eu também já vou botar logo a minha, vou aproveitar, vai que a minha cai. Pronto, liguei o 4G, porque se cair o Wi-Fi, tô lá com o 4G. Agora, Pri, Oi, tô já ouvindo. botei a minha. 4G aqui. Pronto, tá ótimo. Vixe, Maria, vai embora o 4G, mas calma. O meu também. Ai, Senhor. É, sim, Essas você estava falando? né? De buscar, de
comprar na mão de quem, né? De quem produz, né? Ir a restaurantes, ir a lugares onde tem os negros como proprietários e validar, valorizar e porque não tem porquê essa diferença. Todos nós somos capazes e a tom da pele não faz diferença alguma, né? Nesse sentido, não é? Então é isso aí. Perfeito. Pois. Perfeito. E você me disse também que gostou muito das lives, Masculinidade Sadia e Resgate do Feminino. Nossa, eu bebi aquele saber. Não, Maíra, eu também amei. não. Maíra e Marra Parabu, É, eu amei os dois. é, Total. Nossa, aqui, esses dois aí abriram assim a minha mente, porque por mais que essas coisas a gente saiba, não é? É preciso, é aquelas luzezinhas que vão acendendo. Então a gente começa por quem? A gente começa por Assim, para você, né, sobre essa questão do feminino, né? Para quem? você, o que te toca? O que é o Identifiquei feminino para o você? que você falou lá com a Maíra. Você falava assim, ai, não me acho assim muito feminina e tal, não sei o quê. Não. Eu, a mesma coisa, Pri, a mesma coisa. Eu sempre fui mais essa coisa do tomar iniciativa, porque a gente sempre vê essa coisa, o papel do homem e o papel da mulher, né? Fomos criados assim e agora a gente está começando a também modificar, né? Esses pensamentos tão enraizados em nós. Então, o que era o feminino para mim? A minha irmã era muito mais feminina do que eu. Minha irmã faz as unhas, minha irmã só anda com cabelo bonito, com os pés. Ó, as unhas Ah, curtas. eu também aqui, ó. Ah, Ó, o eu boto pé, só o batom. A única coisa que eu ainda faço é botar o batom. O mas olha, resto, o esse pé, batom, a unha. esse batom aí é sua marca, esse batom vermelho. Eu falei, eu vou botar um Ah, batom vermelho. eu adoro, adoro. Batom vermelho é básico. Ai, é lindo, realmente, a gente deixa a gente feminina, a gente se sente feminina, né? Então é isso, eu achava que feminino era isso, era essa questão física, né? Externa. Externa e estética. Mas aí a gente vai ver, a Maíra traz essa coisa do. A gente sempre pensa que o feminino é o criar, é o cuidar, é a delicadeza, né? Ela fala assim, é a delicadeza, é o que? É a sensibilidade. E o homem não, o homem é da rua, o homem vai para a rua que é um lugar mais violento, que é um lugar de desafio. E nós mulheres hoje não estamos aceitando mais isso. Eu sou desafio. Uhum. Eu sou da rua, eu sou de ir atrás dos meus objetivos. Então, não existe papel do feminino e do feminino é da mulher, o masculino é do homem. Existe, como ela falou, as energias, né? Eu tenho energias feminina e tenho energia também masculina, né? Dentro Equilibrado. e tem que equilibrar. E você já está conseguindo equilibrar a sua? Menina, é uma luta de uma vida equilibrar essa energia aí, viu? Não é fácil, não. Porque o Não, masculino aqui é forte, viu? eu digo mesmo. Mas a gente fala, não, eu acho você feminina. Eu falo, ó, porque eu gosto muito de vestido, Eu dessa também coisa. adoro vestido. Vestido de flor, adoro flor. Ai, pronto. Então isso é bem feminino. Mas É, outras atitudes nossas são atitudes que são vistas como masculina, né? Então, acho que é isso. A gente encontrar esse. Eu acho que tudo é se reconectar com quem a gente é. Né, ou refletir o que é melhor para mim, aonde que eu posso, né, equilibrar isso ou aquilo que vai me trazer um bem, né, que vai me fazer bem. Então, acho que isso que é o saudável, e não assumir papéis porque a sociedade te exige. Eu acho que isso é que não pode, né? Na realidade. não, super. Marra também falou sobre isso, né? Os dois falaram muito sobre isso, né? E a gente até comentou de Jesus, né? Que ele é o equilíbrio perfeito entre as polaridades feminina e masculina, né? Mas a gente vê muito esse movimento de resgate, né? Das mulheres, justamente por isso, né? Pelo que você falou. Eu acho, muitas das mulheres das minhas amigas, Hum. mesmo sendo exteriormente, né? Você olha e pensa, é uma mulher muito feminina, mas assim, tem atitudes muito da energia masculina, porque são muito práticas, muito de realizar, do concreto, do pensar, sabe? Então, assim, o que eu vejo é um movimento forte das mulheres buscando essa coisa de incentivar mais a acessibilidade, cuidado. Eu tenho amigas fazendo um curso de costura, eu mesma, né, já fiz dança e estou pensando em voltar para dança. Então, buscando coisas assim para nos conectar com a nossa essência, porque mesmo a É. gente tendo esse lado mais prático, tem a nossa essência, que é uma coisa um pouco diferente, né? A essência feminina e a essência masculina, não é isso? Antes eu pensava assim, Pri,
pela pluralidade das existências, né? Que a gente sabe, nós Uhum. temos essa convicção, essa crença de que nós vimos algumas vezes como homem, como mulher. Então eu pensava assim, talvez seja por isso que eu acho que está presente tanto no homem como na mulher, né? Essa questão do feminino, do masculino, da intuição e tantas outras coisas, porque nós somos plurais, né? Então, assim, Somos. eu pensava somente nessa questão, mas tem a questão da energia, tem a questão do nosso abrir, da nossa busca, como você falou. Eu também não sou de costura, mas eu gosto de cuidar da casa. Hoje em dia eu aprendi a cozinhar, depois que eu casei. Eu também aprendi a cozinhar. Essa coisa do cuidar, né? O meu Ah, cuidado com os meus alunos, eu delícia. ainda sou mãe, ainda pretendo ter um fé que ainda um dia serei. Então, todas essas questões de cuidar, de maternal, né? Que é ligado ao feminino, né? Então, a gente vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Isso, 15 anos atrás, eu poderia dizer a você que eu era mais masculina do que feminina. Hoje em dia, né? Com a maturidade, com a gente vai ampliando e buscando, a gente começa a equilibrar realmente. Eu acho que isso faz bem pra gente, né? E é legal a É, gente perceber os homens nessa busca também, né? Nossa, eu acho lindo, eu fico emocionada quando eu vejo os homens nessa busca, grupos de discussão, de conversa sobre masculinidade sadia, porque é algo que nos impacta diretamente, né? Porque a masculinidade adoecida, o homem tende a ser mais violento, mais agressivo. A gente vê, né? Agora na quarentena mesmo aqui no Brasil, pelo menos, os índices de violência doméstica aumentaram absurdamente. isso mesmo. Então, eles se trabalharem, eles perceberem que eles podem ter sensibilidade, que eles são também sentimento, a função do sentimento está neles também, e assumir que existe É, sentimento, que existe emoção que precisa ser trabalhada. Eu acho isso fantástico. Eu bato palma quando eu vejo é. os homens se lançando nesse desafio que é de ter uma masculinidade sadia, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Como se diz na música. Meu marido, ele é muito É, sensível. Ele é muito sensível. Quando eu conheci querida. ele, eu falava assim, nossa, eu acho que na outra encarnação eu era o homem, ele era a mulher. Eu digo, eu dizia muito isso a ele. Você era a mulher e eu era o homem. Porque, assim, as minhas atitudes sempre foram de, né, essa mais impetuosa, mais de proativa, mais de iniciativa. E ele sempre sensível, chora até com propaganda de novela, de TV, Comercial né? de margarina. Pois é. Então ele é assim, e ele não tem vergonha. Eu acho que o mais bonito dele é isso. Ele não tem vergonha de ser sensível. Ele disse, por quê? Não me importo se as pessoas pensarem alguma coisa a meu respeito, também não me importo. Então, eu sou assim. E eu acho que isso é que a gente tem que ser feliz, né? Não se preocupar com o que Super. vai estar te apontando. E eu acho que a gente só cresce. A gente só cresce com isso. Teve uma coisa que o Jorge falou, que eu achei muito interessante. O homem, desde Hum, quando nasce, é colocado numa caixa. Isso é tão forte, não é? Ele falou isso, que o total. homem é colocado numa caixa. Então, aqueles que saem da caixa, que se libertam, são apontados, né? São vistos de diversas maneiras assim ruins, negativas. E que bom que tem esses que saem da caixa, né? Que bom que tem esses que saem da caixa. E isso tem muito a ver com a homofobia, né? A gente falou até lá na live, né? Como esse padrão, esse modelo, né, que foi predominante na sociedade ainda é, né? Porque é muito lenta essa mudança de colocar o homem na caixa, como isso traz o preconceito do homem com o homem que sai da caixa, que de repente, não necessariamente todo homem que sai da caixa ele é gay, né? E Muitos desses homens estão trabalhando, desenvolvendo a sua sensibilidade e são heterossexuais, mas assim, quando acontece de um homem assumir a sua homossexualidade, o preconceito que existe do homem em relação a esse outro homem, porque acho um absurdo. E acho que a gente é, até comentou alguma coisa que esse preconceito também vem do preconceito com relação à mulher, do homem achar que a mulher é inferior, né? A misoginia é inferior, e é, aí outro homem não poderia ter caracteres femininos por conta disso. Aí está muito ligada a questão é, da, é isso. da misoginia com a homofobia, né? Como está tudo Tudo conectado é, na vida, né, gente? É impressionante. mas a intenção, né, que é por detrás, a essência é a mesma e não é legal, né? A gente sabe que essa essência não é legal. Então a gente precisa realmente, desde pequeno, né? Eu como professora, eu vejo muito assim os meus alunos, os meninos. Eu tinha um aluno de 6 anos, isso no Brasil, que ele falava assim, Pro, mas eu gosto de pintar com rosa.
Tem problema pintar Não. com rosa? Eu falei, de forma nenhuma. Mas os meus amigos ficam dizendo, menininha. Ele falava assim, eu falo, não. Aí era um outro momento de conversa com a turma toda. Eu falo, olha, Deus fez a natureza tem tantas cores, não é? Ele nunca disse que o azul era dos meninos e o rosa das meninas, mas nós, como sociedade, a gente vai escolhendo e tal, e a gente vai dizendo que isso é desse, isso é daquele. Não é. Então a gente tem que respeitar os nossos amigos, né? Com o que eles querem, a forma que eles querem pintar as suas artes. A arte é algo livre. Então eu ia trabalhando isso. E homem não veste roupa rosa, né? Homem não veste blusa rosa. Não tem isso. Eu dizia a ele, meu marido tem várias, tem 5 blusas rosas. Eles ficavam, eu falo, tem a rosa pink, tem aquela rosa mais claro. E eles ficavam assim, e eu tenho muitas roupas azuis, inclusive é a minha cor preferida. Então a gente ia trabalhando, né? Que você vê. E os brinquedos? O homem não pode brincar de casinha, né? Então o homem não aprende a cuidar, né? A mulher que tem que brincar com a casinha, com a bonequinha. E quando a gente vê, às vezes, aí no Instagram, por aí afora, um pai vestido de Frozen e veste seu filho de Frozen, muita gente vai criticar, muita gente vai apontar, né? Mas ele é que sabe, ele que conhece seu filho, ele que, né? Então, tudo isso. Então, se não houver esses estereótipos, essas coisas tão marcadas, a gente seria muito mais feliz, né? A gente seria muito mais livre e a criatividade dessas crianças iriam aflorar muito mais sem essas coisas, né, repreensivas. Então, é um processo que é profundo, Pri. Tanto o racismo, Total. né, quanto a misoginia, como a homofobia, é algo que vem reproduzindo e a gente que já está criando essa consciência precisa ir brecando, né? De várias maneiras. Não de forma, de forma grosseira, de forma mais trazendo o amor, trazendo o É, evangelho, trazendo a lição, né, que tem por trás para poder a gente assim fazer com que as nossas crianças possam ser aqueles adultos de amanhã que não estejam presos nessas caixas, né? Eu acho que é assim que a gente total. tá. É isso. Perfeito, Índice. Muito legal, viu? E você falou aí do Evangelho, e é exatamente isso, né? Deus nos fez livres, né? E Jesus, ele, nenhuma fala dele, ele não estabeleceu nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, Jesus era inclusivo, super inclusivo, ele acolhia todas as pessoas. Então, assim, se a gente só olhar o exemplo de Jesus, mesmo que não acredite em Jesus, mas já é comprovado que Jesus efetivamente existiu na história, né? Muitos líderes de outras religiões falam de Jesus com respeito, né? E fala que Radical. ele realmente, Mahatma Gandhi fala, outros falam. Eu leio muitas coisas de Paramahansa Yogananda, que é da Índia, ele fala muito de Jesus, e tantos outros que falam É. muito de Jesus e respeitam Jesus, a filosofia que ele trouxe, os ensinamentos que ele trouxe. Então, só se a gente olhar para o exemplo de Jesus, a gente vai ver como ele foi um ser que ele convivia com todas as pessoas. E a gente vê isso na doutrina espírita, né? A lei de sociedade, né? A gente só evolui em relacionamento com o outro, né? E nós estamos aqui todos para progredir. A evolução faz parte da nossa caminhada, né? Então, É. todos esses assuntos que a gente está até trazendo, né? Racismo, a questão do LGBTQI+, masculinidade, feminilidade, e tantas outras questões, escuta, intuição, ressentimento, perdão, um monte de coisa que a gente trouxe aqui, vem trazendo, vem conversando, vem falando, tudo isso faz parte da vida de relação. São coisas que a gente precisa olhar no nosso dia a dia, porque senão a gente vai viver assim, que nem uma topeira, assim, olhando, que nem aquela passagem que Jesus fala, não adianta você falar Senhor, Senhor, né? Então a gente vai estar falando Senhor, Senhor, ajoelhando, rezando, mas os relacionamentos adoecidos, né? Sendo racistas, sendo homofóbicos, sendo violentos enquanto homens, ou mulheres infelizes porque tem a sua feminilidade também adoecida. Então, a importância da gente também olhar para esses temas, que são temas que dizem respeito à nossa essência de humanos, né? Somos espíritos encarnados, então, como espíritos encarnados, a gente tem que olhar para a nossa dimensão de Com certeza. humano, né? Sim. Você está, Priscila, eu estou Indira, né? Mas existe algo aqui que é a minha essência, independente de com quem eu estou hoje, né? E é isso que é válido. É esse HD, que eu digo que é um HD, e a gente, cada vida, né, a gente vai aprendendo e enchendo esse HD, que é essa essência que nos move, né? É o nosso espírito. E quanto mais eu encho esse HD
com aprendizagem, com amor, com aceitação, com abrir a minha mente, né? Com a escuta do outro, né? A gente vai sempre estar aprendendo, a gente sempre vai estar colhendo bons frutos, né? Bebendo mesmo Perfeito. do outro. E esse HD, né, que é a nossa essência divina, né? A gente teve uma live que a gente falou sobre intuição, né? E como é que a gente se conecta, né, com essa intuição, É, né? Será que todos nós temos intuição? O que você acha sobre isso? Assim, não a estou gente já, perguntando o para ter uma sexto, resposta certa, não, mas o que você acha, assim? é o Todos sexto. nós temos intuição, só a mulher que tem intuição? Até porque a gente falou da questão da masculinidade, feminilidade, isso pela pluralidade da existência. E quem não acredita também, né, na pluralidade da Uhum. existência, não tem como só ser feminino. Eu penso assim, que tal, eu não tenho algo assim muito formado com relação à intuição. É só mesmo senso comum, né? São Não, opiniões. claro, eu também. Eu pensava que a intuição ela estava ligada quando a gente, ela está aflorada quando nós estamos como mulher, por conta mesmo da sociedade, da permissão que nós mulheres temos de sermos mais sensíveis, de sermos mais sensitivas, né? Mas eu acho que isso está ligado a qualquer um que se abre, né? E eu acho que a intuição, não sei se estou certa ou errada, tem muito a ver com a espiritualidade, com a nossa conexão, principalmente artes, né? Eu gosto muito das artes, então eu acho que um artista plástico, alguém que faz uma música, uma letra de música assim que a gente fala divina, né? Eu acho que nunca tá só, né? Algo né, que não é só nós. Então, quando a gente abre para essa conexão com algo que é da natureza, do universo, a gente abre esse campo de intuição. Então, isso não tem nada a ver com ser mulher ou ser homem. É uma opinião que eu tenho, sabe? Não, Então, eu super compartilho, total. quando eu Eu penso em acho que alguma talvez a mulher tenha uma propensão maior, talvez, mas eu acho que a intuição está em todos nós, né? Todos. É justamente isso que você falou. Quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente se permite ouvir a nossa alma, aí é que está a intuição. Aí a gente tem que silenciar, aquele momento de silenciar, né? Aquela vozinha que fica na cabeça falando muito, martelando, aquela tagarela que existe dentro da gente, o tagarelo, ou a tagarela, e se escutar, né? porque eu sou, viu? Eu tenho trabalhado muito isso. A minha mente, às vezes, ela não Eu para. também sou total. Às vezes eu tô Até para calada. meditar é difícil. É difícil. Eu tô Perere, calada. perere, perere, perere. Cala a boca. Cala, É, cala, cala. tem hora que eu falo assim, meu Deus, como é que eu faço para parar, Senhor? Aí eu, já sei, tem que respirar. E muitas vezes eu só consigo fazer meditação guiada. Porque ali eu só ouço aquela voz mesmo. E não fico É ouvindo o a caminho, a gente tem que tentar, Índia. A gente tem que tentar minha mesmo. voz. É um desafio, ainda mais no mundo que a gente vive com um monte de informação. A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Até quando a gente está dentro de casa de quarentena, mas a gente olha o celular, um monte de informação. Liga a televisão, um monte de informação. É isso Então a mesmo. mente fica, ó. Então a gente tem É, que tentar, realmente. É importante parar, sentar, meditar, mesmo que venha um monte de pensamento, mas insistir. é, Insistir para conseguir silenciar a mente e fazer essa conexão, né? Jesus, quando entrou no deserto, né? E eu acho que é um convite a gente entrar no deserto de nós mesmos, né? É o silêncio, é a Super. meditação, essa escuta do Do que tem. outro, de nós mesmos super. A gente A dificilmente gente faz fala isso sobre isso. porque o nosso universo está tão nos bombardeando de informação e nós estamos com muita dificuldade para isso. Nós, mulheres que antes éramos só do lar e agora a gente é, né, da sociedade, Do da vida, mundo. do trabalho. Então a gente tem sentido realmente esse turbilhão de tantas informações e está sendo cada vez mais difícil a gente se dar a oportunidade de deixar a intuição fluir, né? Mas eu acho que ela é muito importante. E a escuta Você também, falou que você faz meditação, você tem feito meditação. O que você tem meditação. feito assim, Eu faço algumas para fora? meditações que um amigo meu sempre me manda, né? O esposo de uma grande amiga. E eu tenho uma meditação que é de Haroldo Dutra, acho que é. Eu baixei ela. Arorodutra. Eu gosto muito, elas são de 10 minutos e ela tem vários temas, né? Prosperidade, força interior, nananã. Então, aí eu pego essas meditações antes de dormir, muitas vezes, né? Então eu vou, escuto, e ele fala muito dessa questão de a nossa casa, a nossa consciência, o nosso self, né? E os pensamentos, as emoções são as visitas. E a gente deixa essa visita entrar
mas quem comanda somos nós, né? A visita entra, a visita sai, mas o dono da casa Total. manda a casa. Então aí eu ouço muito essas meditações que ele fala, que são guiadas, e outras tantas que às vezes eu confesso que eu tenho uma insônia por causa desses pensamentos. O que é que eu vou fazer amanhã? Né? O que é que vai ser? O pensar no futuro, que a gente precisa deixar isso se acalmar, né? Preocupação com o dia de amanhã, né? Isso com o dia de amanhã aqui não vale Teve muito até a uma live que a gente fez viver o presente. passado foi, o passado, o futuro, o presente. O futuro ainda vai vir, o passado já foi. A gente tem que olhar e ver o que aprendeu, mas o presente é que é o importante, né? Pra gente E você realmente está ser. falando muito aí de escuta, Indy. Você sabe escutar? Eu Olha, já meu ouvi Deus, você. eu tenho trabalhado isso em mim. O professor quer falar, né? Mas eu digo assim, eu vou te confessar uma coisa. Com criança, eu escuto muito mais do que adulto. Eu escuto muito a criança. Eu, às vezes, pareço até boba, né? De estar ali com elas. Então, não só escuto o que elas falam, eu escuto os movimentos, eu escuto o silêncio. E é uma busca que eu tenho em mim, que eu não sei, é uma ligação imensa com criança que eu não consigo entender. Né? Talvez por isso que Deus ainda está me ensinando a esperar o meu filho, porque com os adultos eu ainda preciso trabalhar, preciso trabalhar isso em mim. O tema do meu artigo monográfico foi isso, da pós-graduação: olhar e escutas psicopedagógicos. Aí quando eu Nossa, falei que interessante. escuta, olha, e o escutar os gestos, né? Escutar o silêncio, mas escutar realmente às vezes é um pouco difícil, não é? Imagina. E você falou aí escutar o silêncio, gente. A gente não sabe escutar o silêncio, né? Numa conversa, quando fica aquele 5 segundos de silêncio, eu pelo menos sou assim. Eu já fico logo agulhada, já falo Eu logo também qualquer coisa. algo errado. Qualquer coisa. Pois é. A gente tem que aprender a Escutar o escutar. silêncio, gente, amei. Ai, ai, ai. Meu Amei isso que você marido, falou, escutar o silêncio. a gente fala, fala, fala e os homens. Ok. Eu falo, oh, meu Deus, por que homem não é igual a mulher? Ó, o papel. Fala igual a gente tem que falar, colocar pra fora. Meu esposo ouve, ouve. Eu falei, mas o que você tá pensando sobre isso? Não, você tá certa. Oh, isso me matou, meu pai. Eu quero que ele fale. Mas cada um é um, né? Cada um é do Você quer seu. um parágrafo com várias considerações, não sobre aquilo, isso, sobre aquilo, segundo ponto, isso são várias considerações, uma tese, né? Tem que A resposta tem que ser uma tese, isso aí. Pois é, pois é. Amém. E se a E, gente está no finalzinho do nosso tempo, hum, né? Queria que você, olha, tô se você rápido. quiser falar, aproveita aí e fala, e aí, se der tempo, a gente faz uma rápida meditação. Eu agradeço, Pri, agradeço imensamente. Foi um momento bem gostoso. Eu estava bem nervosa, mas eu Tá mais adorei. calma? Muito mais. Eu adorei te conhecer, espero conhecer pessoalmente. Estou com muita Oh, fofinha. que eu amo. E Liz também, tenho muita vontade de conhecer lá. E um dia a gente vai se conhecer. Com fé em Deus, eu vou ao Brasil, se não esse ano, no início do ano que vem. E muito obrigada, viu? E eu vou estar sempre atenta ao Evangelho. Sempre atenta, Oh. escutando. A gente que agradece, viu, você ter aceitado esse convite de estar aqui. A gente sabe que é difícil se expor, mas foi maravilhoso, viu? Você acrescentou muito, contribuiu muito, como trouxe aquela mensagem do início, né? Como trocar experiências é enriquecedor. Então, eu não te É verdade. conheço pessoalmente, mas já tenho você dentro do meu coração, tive uma super sintonia com você e agradeço do fundo do meu coração Obrigada, Pri. você ter topado essa conversa com a gente. Obrigada, viu? Que Deus esteja com a gente sempre, né? Com todos nós. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes e vamos agora meditar. Um minutinho aí, mas dá para meditar, silenciar a mente e escutar o silêncio, como o Índio falou. Vamos lá? Fechar os olhinhos, lentamente inspirar, prende o ar por alguns segundos e expira bem lentamente. Mais uma vez, vamos inspirar, segura o ar, inspira bem lentamente e vamos visualizar uma luz azul claro no centro da nossa testa. Vamos imaginar que essa luz começa como um pontinho e vai se expandindo, entrando, chega bem no centro do nosso cérebro e ela se expande
preenche toda a nossa face, nosso nariz, boca, ouvidos, desce pela garganta, passando pela tireoide, nossos membros superiores, pelo nosso tórax. Para ali um pouquinho no coração, cresce mais um bocadinho ali no coração, se expande por nossos pulmões e continua descendo, preenchendo nosso abdômen, intestino, todos os nossos órgãos dessa região, fígado, pâncreas, baço, para as mulheres o útero, para os homens também,